Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa revisão de hoje. Nossa revisão de hoje é ciências e o assunto que iremos revisar é doenças transmitidas pela água, saneamento, saneamento básico, o solo e o subsolo. Quais são as principais doenças transmitidas pela água? Diarreia infecciosa, temos a cólera, leptospirose, hepatite A e a esquistossomose. Temos aqui a figura representando a hepatite A e a figura representando a leptospirose, que é a urina do rato. Também temos a escaradiose, que é conhecida como a lombriga, e a cólera. Hepatite A é uma doença do fígado. Então perceba aqui na figura que aqui representada o fígado. Então é a doença do fígado, certo? Que ela causa muitas dores. A pessoa quando está com essa doença, ela sente muitas dores. Ela é transmitida através do contato com fezes. É uma doença que pode também ser causada por conta da água, né? Você contrair essa doença pela água contaminada, água suja. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de sempre beber uma água filtrada ou fervida. Cuidado de não andar com os pés descalços, porque o sintoma dessa doença é urina escura, fezes claras, o amarelamento da pele, mucosa, febre, calafrio, sensação de fraqueza. E precisa o seu tratamento passar pelo médico, que vai indicar todos os remédios que você vai precisar, o repouso, principalmente beber bastante água. A água é fonte de vida. A gente sabe que essa doença a gente precisa beber muita água, porque é a água que vai lavar, principalmente que é uma doença que fica dentro do nosso corpo, que vai lavar todo o nosso intestino, todo o nosso corpo. Então a gente precisa beber. Primeiramente a gente precisa ter o cuidado de evitar, mas se a gente for contaminado aqui através da água, a gente precisa procurar um médico. A leptospirose também é uma doença muito grave, porque é uma doença por uma bactéria presente na urina do rato e de outros animais também, como cães e gatos. Por esse motivo, essa bactéria penetra no corpo através de contato com a água. Então, se esse animal mija numa rede de esgoto, mija numa poça d'água, a gente pisa, então nós somos contaminados com essa bactéria. Por isso que é o cuidado de não pisar em poças de água, principalmente no período de chuva, onde a rua fica alagada, cheia de água, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Febre alta, dor de cabeça, perda no apetite, vômito, e precisa ser levado para o médico, para que o médico assim ele possa passar qual antibiótico precisa para combater essa bactéria. Aí nós temos também a escaradiase, que é conhecida como lombriga. Ela é uma verme, né, verminose, e que também ela nos causa dor, multiplica no intestino, muitas dores que tem, precisa beber bastante água e ter cuidado com os alimentos. Os sintomas são dor na barriga abdominal, muito enjoo, dificuldade em fazer cocô, evacuar. O tratamento também é feito por antibiótico que o médico que passa. A cólera é uma infecção que ocorre no intestino, causada por uma bactéria que pode ser presente em água contaminada ou em alimentos. Então perceba que essas doenças todas são doenças que são atraídas pelo contato com a água, se for uma água que não esteja limpa. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado de ter uma água adequada, né? E quando estiver chovendo, a gente passar em lugares que não tenham saneamento básico, a gente ter esse cuidado para que a gente não possa ser contaminado por esse tipo de água. Ela é capaz de produzir toxinas que desencadeiam todos os sistemas de doença. Principais sintomas: diarreia intensa, e é por isso que a gente precisa repor bebendo muita água, porque a gente acaba ficando desidratado. Pode causar uma grave desidratação e o seu tratamento é realizado recorrente ao uso de antibiótico pelo médico, por a solução para hidratação oral
e também pelo soro. O saneamento básico, eita misericórdia, ele é importantíssimo porque você perceba que aqui a gente está vendo uma figura de uma rua cheia de lixo. Então, se a gente não tem esse saneamento básico, o que acontece? Quando chove, esse lixo vai para as valas, para as ruas e a gente acaba contraindo essas doenças que são causadores de vários tipos de doença. Então, é importante a gente ter esse cuidado de quando a gente for jogar o nosso lixo, a gente também jogar o lixo em lugares adequados. Nós também temos o tratamento de água e a canalização. Então, a nossa água precisa passar por uma rede de coleta, certo? Para ter todo o cuidado e também quando chegar na nossa casa, a gente também ter esse cuidado. O saneamento básico é uma obrigação do governo e é um direito de todo cidadão. Todos nós temos direito a isso. Mas em muita parte do mundo, sobretudo nos países pobres, ainda não há esse tipo de saneamento básico e a população dessas localidades sofre sem água potável e com as consequências das condições precárias de higiene. Então, esses locais, as pessoas infelizmente, pode contrair esses tipos de doença por conta de não ter lá um saneamento básico, o cuidado da sua limpeza no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. No Brasil, infelizmente, a maioria das cidades sofre com a falta de saneamento básico. Infelizmente, a gente vive em muitos lugares, e aí se a gente for falar do Brasil, em muitos bairros que a gente mora, a gente consegue perceber essa falta de saneamento básico, né? Redes de esgoto expostas, a gente consegue ver ratos, baratas, os insetos. Infelizmente, a gente tem isso aí, é que a gente acaba sendo contraído com vários tipos de doenças que nós falamos. Leptospirose, cólera, né? E epidemias que estão aí diária também, que é a dengue, a chikungunya, que a gente consegue ouvir diariamente das pessoas ou até nas próprias redes de comunicação. O solo. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formada basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica oriunda da decomposição de animais e plantas. Esse elemento natural é de fundamental importância para a vida de várias espécies. O solo serve de fonte de nutrientes para as plantas e sua composição interfere diretamente na produção agrícola. É do solo que retiramos grandes partes dos nossos alimentos de origem vegetal. Então perceba que o solo ele é rico em nutrientes. Perceba que o próximo assunto agora, o subsolo, a gente vai ver uma diferença aí. O subsolo é a camada que se encontra abaixo do solo. Então veja nessa figura que a gente tem o solo, o subsolo e rochas inteiras. Então ela fica abaixo do solo. O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas. O homem também explora o subsolo para retirar grandes riquezas, certo? O subsolo tem grandes riquezas ali encontradas, como o ferro, o cálcio, o alumínio, as pedras preciosas e as semi-preciosas. O minério de ferro, por exemplo, é utilizado para a fabricação de produtos, peças, máquinas e equipamento e pode ser encontrado na forma líquida, como petróleo e a água mineral. A todo local em que a riqueza é encontrada é extraída do subsolo e dá-se o nome de mina. Atualmente, existem muitas perfurações para se retirar a água do subsolo. Verdadeiras minas de água existem em camadas de subsolo que, a serem perfuradas, jorram água. São chamados poços artesianos. A gente deu essa aula logo a semana passada. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que elas fornecem. Então, aí a gente tem o carvão mineral, a gente tem o petróleo, a gente tem a água mineral, a gente tem as pedras preciosas e também as semi-preciosas. Aqui a gente tem a fabricação de brinco, colares, anéis, pulseira. A quantidade e variedade de minerais contidos no subsolo são provenientes da formação geológica, geografia, o local, certo?
Nesse sentido, o Brasil ele é privilegiado, pois apresenta um grande potencial na produção de minérios. Sim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Estude bastante, pesquise, para que vocês possam, assim, ter bastante conhecimento da aula. É importante que vocês estudem, certo? Faça as atividades que estão no livro de vocês. É importante essa atividade que está no livro de vocês. Beijo, viu, meus amores? Fiquem com Deus. Tchau. Até a nossa próxima aula com fé em Deus.